Qual é a origem dos demônios? Quero te apresentar pelo menos 3 teorias sobre esse assunto. Eu sei que existem diversas teorias sobre a origem dos demônios, mas eu vou te apresentar 3. E dentro dessas 3 que eu vou te apresentar, eu vou dizer para você qual que eu acredito. Beleza? Então vamos lá. A primeira teoria é a seguinte. Ela é proveniente do judaísmo. O judaísmo tem um código de lei chamado de Mishnah, que são códigos ali que codificam a Torá, que são ensinamentos dos sábios e tudo mais. Então, dentro da Mishnah está relatado que os demônios são seres criados por Deus. Então, não são seres que um dia foram bons, depois se corromperam e passaram a ser seres malignos. Não. Dentro dessa visão do judaísmo, segundo a Mishnah, muitos sábios acreditam que esses seres foram criados por Deus exatamente da forma que são, maus. Essa é a primeira teoria a respeito da origem dos demônios. Foram criados por Deus, ok? A segunda teoria é a seguinte. Os demônios são espíritos provenientes dos Néfilins. Os Néfilins são seres que estão registrados lá em Gênesis capítulo 6, que foi uma mistura. Os anjos tiveram relações com as mulheres e daí nasceram os gigantes, os Néfilins. E esses Néfilins eram seres híbridos. Então, no dilúvio, quando acontece lá o juízo de Deus, esses seres, o seu corpo físico, morre. Mas a sua parte imaterial não morre. E segundo essa teoria, dizem que eles começaram a vagar pela terra. Daí a origem dos demônios. E se tornaram espíritos maus porque se rebelaram contra Deus devido ao juízo que Deus mandou para exterminá-los. Então essa é a segunda teoria. A terceira teoria é a que eu acredito, que eu nem chamo de teoria, porque a Bíblia nos dá essa base. Pelo menos em 3 textos diferentes. Apocalipse capítulo 12, que fala sobre dragão. Ezequiel, capítulo de número 28. E também Isaías, capítulo de número 12, fala sobre esse assunto. O que são os demônios? Os demônios são os anjos caídos. Quando aconteceu a queda de Satanás, os anjos que foram corrompidos junto com ele, caiu. Então, eles foram lançados para uma outra dimensão. Aí tem várias discussões sobre isso, que eles foram mandados para uma outra dimensão, porque todo mundo que morre hoje, que morre em Cristo, vai para uma dimensão chamada de seio de Abraão ou paraíso. Então os demônios, quando pecaram junto com Satanás, eles foram expulsos e foram mandados também para uma outra dimensão. Então esse é um assunto para um outro vídeo. Mas a origem dos demônios, segundo a Bíblia, acontece justamente com a queda de Satanás e também de seus anjos, aqueles que se corromperam junto com Satanás. Eles foram expulsos e tornaram então demônios, seres espirituais do mal, aqueles que trabalham contra o povo de Deus. Então me diz aí nos comentários, qual dessas 3 interpretações ou 3 teorias mais te chamou a atenção? Deixa aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E eu te espero no próximo vídeo.